Seminarista Itanei está com a oportunidade. Graças a paz, irmãos. O irmão Jactan falava sobre guerras. Me veio a lembrança daquele salmo, né? O Senhor faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. O Senhor, ele tem poder para travar qualquer tipo de guerra, de conflito que exista, não importa a proporção. Mas o Senhor, ele também tem poder para fazer cessar as nossas guerras particulares. Todos nós temos guerras, conflitos de vários tamanhos, de diversas proporções. E para chegar no culto também temos uma guerra. Para chegar à igreja, aqui, junto com os irmãos, também travamos uma guerra, irmãos. Às vezes a gente nem enxerga, mas travamos sim. Porque quando nós chegamos aqui, eu não sei se você já prestou atenção na liturgia, a liturgia, depois do cântico, a gente tem logo uma leitura, e a leitura é sempre um convite à adoração a Deus. Então, quando você chega aqui, você está atendendo a um convite do próprio Deus. O inimigo, ele não quer isso. Depois, fazemos mais uma leitura, e nós temos a confissão de pecados, um momento de contrição. Então, você ora a Deus, curva a sua cabeça, confessa o seu pecado silenciosamente ao Senhor, depois faz uma oração em conjunto, pedindo perdão e agradecendo também, porque o Senhor Deus executou a sua misericórdia. Você confessa o seu pecado e crê no perdão de Deus, porque a Bíblia promete isso, o inimigo não quer isso. E depois do momento do ofertório, depois do momento desses mais louvores, nós temos o momento da pregação da palavra. Então você atendeu o chamado divino, você se arrependeu dos seus pecados, e quando chega o momento da palavra, é o momento de você se alimentar espiritualmente. Aí quando você sai desse culto, você sai mais forte, você sai mais crente, você sai mais vivo na presença de Deus. O inimigo não quer isso. Tudo isso são lutas, irmãos, lutas, guerras que a gente enfrenta. Mas você chegou aqui nessa noite, você já atendeu ao convite da parte do Senhor, você já celebrou o nome do Senhor, e é motivo de alegria, porque além de tudo que Ele já tem feito por nós, além de morrer, além de ressuscitar, além de nos dar do seu Santo Espírito, Ele nos tem dado força, e até aqui Ele tem nos ajudado. Meus irmãos, eu convido a igreja a abrir no Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 3. Lucas, capítulo de número 3. Versículos de número 21 e 22. A gente vai ler só esses dois primeiros versículos, a princípio. No decorrer, a gente vai lendo o resto. Lucas 3, 21 e 22. Diz assim: E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu Filho amado, e em ti me comprazo. Oremos. Senhor Deus, Pai bendito, te agradecemos, ó Senhor, em termos atendido o teu chamado. O Senhor nos deu força para isso nessa noite. Agora, Senhor, nós confiamos que o Senhor há de nos alimentar pela tua preciosa palavra, que é mais penetrante do que espada de 2 gumes, ó Deus. O Senhor sabe como está o nosso coração nessa noite. O Senhor conhece o teu povo. Fortifica-nos, Senhor, na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Conta-se a história que Agostinho de Hipona era bispo ali na cidade de Hipona, e ele estava certo dia caminhando, pensando
acerca do mistério da Trindade. Ele estava tentando compreender como é que Deus é um só e, ao mesmo tempo, é Pai, Filho e Espírito Santo. Aí conta-se que ele estava caminhando ali na beira da praia e ele viu uma criança com um baldinho pegando água da praia e colocando ali dentro de um buraco. Aí ele pergunta: o que é que você está fazendo? E a criança diz: eu estou tentando pegar toda a água do mar e colocar dentro desse buraco aqui. E ele respondeu: mas isso é impossível. Você nunca vai conseguir pegar toda a água do oceano e colocar dentro desse buraco. Aí a criança, segundo a história, a criança olhou para ele e disse assim: também é impossível o homem tentar compreender o mistério da Trindade. Essa ilustração, essa história, fala justamente da nossa pequenez, às vezes, em compreender determinados mistérios da palavra. Um mistério da Trindade, para começar, a palavra Trindade nem existe na Bíblia, é um termo teológico que, quando a gente vai estudar a forma como Deus se revela, e ele se revela na Bíblia como Pai, Filho e Espírito Santo, quando a gente vai estudar, a gente usa esse termo para se referir a essa relação das três pessoas, mas a gente entende que Deus, ele de fato é um só, e ele é composto por Pai, Filho e Espírito Santo. Eles não discutem, eles não divergem, eles não têm pensamentos diferentes, eles sempre concordaram em tudo, sempre existiram, e antes que existisse qualquer coisa, só existia Ele, Deus, sendo Pai, Filho e Espírito Santo. Ele criou todas as coisas como Pai, Filho e Espírito Santo, e é dessa forma também que ele opera a nossa salvação. O Senhor, Deus Pai, na eternidade elege, o Filho vem, morre, perdoa os pecados, e o Espírito Santo habita na igreja consolando. Mas é sobre, irmãos, essa relação que eu gostaria, nessa noite, de falar um pouco, né? Falar um pouco da Trindade, mas mais especificamente sobre Jesus e o Espírito Santo. É o tema que nós iremos abordar hoje, Jesus e o Espírito Santo. No versículo em que lemos, Lucas capítulo 3, versículo 21, trata do episódio do batismo de Jesus. O batismo que ele foi batizado aqui foi o batismo de arrependimento, feito por João Batista. Mas tem um detalhe: Jesus não tinha que se arrepender de coisa alguma, porque ele não tinha pecado. João Batista sabia disso, e em determinado momento, ele diz, os outros evangelistas vão dizer, que João Batista disse: não, eu é que preciso ser batizado por ti. Porque realmente Jesus não havia pecado para se arrepender, mas ele disse: não, é necessário para que se cumpra toda a justiça. O que é que Jesus está fazendo ao ser batizado e ser batizado por João Batista? Ele está se comparando com o homem pecador, se reduzindo, ele está se colocando no lugar do pecador, porque essa é a missão de Jesus ao vir à terra, é morrer no lugar do pecador. Então, para iniciar a sua missão aos 30 anos de idade, ele vai até João e se coloca um Deus santo, o Deus que criou todas as coisas, né? A segunda pessoa da Trindade, o Filho eterno, amado de Deus Pai. Ele reduz-se, ele se despe da sua glória, ele vem à terra, ele nasce como um ser humano comum. Sabe o que é, irmãos? O Deus Todo-Poderoso sendo orientado por uma mulher, né, como foi com a sua mãe Maria, Maria tendo que dar banho nele, tendo que limpar, tendo que educar, mas era o Deus Todo-Poderoso que estava ali. Essa é a missão de Cristo da terra: se reduzir, se colocar, se depender até para se alimentar daquela mulher, depender de José, que era tido por seu pai. E é isso que o Senhor vem fazer. E agora, nesse momento de batismo, ele chega como se fosse um pecador, como todo o resto da humanidade, mas ele é santo, a Bíblia é clara, ele nunca pecou. Ele chega diante de João, e é isso que o texto diz: e aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, as multidões estavam ali, ele estava no meio, o sentido da palavra é esse, ele estava no meio, junto com todo o povo. Também foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele como forma corpórea,
como pomba. Aqui, irmãos, nós vemos claramente expresso como a divindade ela se apresenta ao homem por meio da revelação. Ele é Jesus Cristo ali, executando a missão. Você tem o Espírito descendo sobre ele e o Deus Pai bradando. Né? O teólogo inglês, Dr. Lightfoot, ele vai dizer que isso foi a máxima expressão da Trindade. Ele vai dizer que isso foi uma declaração completa e plena da divindade ali expressa diante de todos os homens. Mas tem um detalhe aqui interessante, porque Lucas, ele como escritor, ele como evangelista, ele traz alguns detalhes, às vezes, que alguns evangelhos, mesmo os sinóticos, eles não trazem. E uma coisa interessante que ele diz aqui é que Jesus estava orando. Outros textos, eles vão dizer que aquele sinal foi um sinal para João Batista. João Batista viu e reconheceu, este de fato é o Filho de Deus. Outros textos vão dizer que as pessoas viram aquilo acontecer. Mas o que Lucas registra aqui é o seguinte, também foi Jesus e estava ele orando. Esse fato, mediante a forma como Lucas apresenta aqui, é o miolo, é o ápice da cena. É Jesus indo ser batizado e orando nesse momento. E quando ele ora, o que é que acontece? O céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele, como em forma corpórea de pomba, e ouviu-se a voz, tu és meu filho amado, e em ti me comprazo. Hendrickson, teólogo reformado, ele vai dizer assim, que o foco de Lucas aqui não é o batismo, mas o foco de Lucas está no fato de Jesus estar orando e obter resposta tanto do Pai como do Espírito. Deus brada, ele não brada, este é o meu filho, aqui segundo Lucas. Ele diz assim, tu és o meu filho, indicando que Deus está respondendo à oração do seu filho. Tu és o meu filho amado e em ti me comprazo. E o Espírito Santo desce como uma unção, como um selo, como a confirmação de que Deus o estava capacitando para iniciar o seu ministério. Poucos versículos com um significado enorme e profundo. Mas, meus irmãos, o que é que isso pode significar para nós, esta cena? Eu estou falando sobre Jesus e o Espírito Santo. O que é que isso pode significar para nós? Assim como o Espírito Santo confirmou a identidade de Jesus como Filho amado de Deus, ele também, o mesmo Espírito Santo, testifica em nossos corações que somos filhos de Deus, como está escrito em Romanos 8,16. No batismo de Jesus, o Espírito desceu enquanto ele orava, mostrando a importância da comunhão com Deus. A aplicação prática aqui é dedicar tempo à oração e à busca constante pelo enchimento do Espírito Santo é essencial para a vida cristã. Aí eu pergunto, quanto tempo você gasta pedindo a Deus para ser cheio do Espírito Santo? Quanto tempo você dedica ao Senhor, pedindo que aquela confissão que você fez no dia do teu batismo, a profissão de fé, ela seja de fato cumprida por você, que Deus dê condições de você honrar a Deus durante toda a tua vida, de você não baixar o estandarte da fé cristã, mas você continuar perseverando, sendo o mesmo crente de oração, o mesmo crente de leitura da palavra, o mesmo crente de constância nos cultos. Quanto tempo você gasta para que o Espírito Santo de fato confirme aquilo que você colocou diante de Deus no início da tua fé? Precisamos, irmãos, nos dedicar, porque se o Senhor Jesus Cristo, ele, no momento do seu batismo, ele orou e o Senhor Deus respondeu, aquilo que Paulo falou em Romanos 8,16 vai se cumprir, que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Estamos falando, irmãos, sobre Jesus
e o Espírito Santo. Vimos aqui que o Espírito Santo foi como uma confirmação ali no batismo de Jesus. Ele desceu e as pessoas viram e o próprio Deus ali também bradou a ele. Mas, meus irmãos, eu gostaria de chamar a sua atenção para o texto também, ainda em Lucas, ainda seguindo esse mesmo roteiro aqui, o capítulo 4 de Lucas, 4, versículo 1. Lucas, capítulo 4, versículo 1. Diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Observe que na cena do batismo, nós vemos ali o Espírito descendo sobre ele. E agora diz que ele sai, passou-se, fez aqui uma descrição sobre a genealogia no final do capítulo 3. E agora o capítulo 4 inicia dizendo que Jesus voltou do Jordão, ou seja, ele voltou daquele batismo, cheio do Espírito Santo. E ele foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. O comentarista Matthew Henry, ele diz assim: ele, Jesus Cristo, ele foi levado ao deserto pelo Espírito, que o conduziu não como um perdedor, não como um condenado, mas como um campeão para o campo de batalha. Por quê, irmãos? Ali o que tinha acontecido antes? O Senhor, ele estava plenamente, 100% dedicado à sua missão, a fazer a vontade de Deus Pai, e ele inicia esse momento se comparando com pecadores. Deus confirma a sua missão, brada dos céus, envia o Espírito, e agora ele entra com tudo para fazer a vontade de Deus. Ele entra ali não como um perdedor, mas ele entra como um campeão. Que tipo, irmão, de campeão? É alguém que está na mídia? É alguém que está ganhando dinheiro? É alguém que está fazendo aquilo que quer da vida, realizando seus sonhos? Não. Ele é um campeão porque ele está fazendo a vontade do Pai. Ele é um campeão porque ele recebeu a unção do Espírito. Ele é um campeão porque ele está entrando aonde, irmãos? No deserto. Irmãos, se nós estivermos fazendo a vontade de Deus, mesmo em momento de dificuldade, mesmo em momento de doença, mesmo em momento de pobreza, mesmo em momento de fraqueza física, de doenças, mas se nós estivermos fazendo aquilo que nós professamos no dia da profissão de fé, ou no dia do nosso batismo, irmãos, nós somos mais que vencedores por Cristo Jesus. O Senhor Jesus entra no deserto e tem duas palavras-chave aqui que me chamam a atenção. É que diz que ele veio cheio e que ele foi guiado por esse mesmo Espírito. A experiência de Jesus com o Espírito Santo não foi uma coisa momentânea, passageira. E olhe que ele era filho de Deus. E olhe que ele faz parte da mesma trindade, sendo Deus. Mas mesmo assim o Espírito o capacitou, o fortaleceu. E não foi simplesmente naquele momento, mas ele foi guiado pelo Espírito. Ele foi conduzido pelo Espírito. E entrou naquele deserto e passou ali 40 dias e 40 noites orando e sendo também tentado pelo diabo. Ó, irmão, você que quando creu recebeu o Espírito Santo, você que já sentiu a alegria da salvação, você, irmãos, que está nessa luta cheia de intempéries, cheia também de desertos, eu faço a pergunta: você ainda tem deixado o Espírito Santo te guiar? Você ainda tem ouvido a voz do Espírito Santo? Quando eu digo ouvir a voz, não estou falando de uma experiência mística, mas eu estou falando que você tem ouvido o que o Espírito Santo fala na palavra, o que ele inspirou homens santos da parte de Deus a escreverem, a registrarem. Você tem dado ouvido a essa palavra? Porque Jesus cumpriu a vontade de Deus. Ele recebeu o Espírito, e ele foi cheio dele, e ele foi guiado por esse mesmo Espírito a entrar no deserto e vencer as tentações que Deus permitiu ele passar, irmãos. Confie na liderança do Espírito Santo para a tua vida. Confie no Senhor. Agora só não confie nos momentos em que
o dinheiro está no bolso, na conta. Não confie, não só agradeça, não só cante. Quando as coisas estiverem bem, confie também no deserto. Confie também nos momentos de dificuldade e de dureza. Confie no Senhor. Busque a direção de Deus na oração e na palavra. Obedeça e siga os desafios que vêm sobre a tua vida. Siga crendo em Deus. Seja crente, seja firme. Seja ali perseverante. Lembre das palavras da tua confissão de fé. Lembre do teu batismo. Porque Jesus Cristo, Ele se muniu, se revestiu também do mesmo Espírito para vencer as tentações. Estamos falando sobre Jesus e o Espírito Santo. Nós vimos que Jesus, Ele recebe a confirmação dos altos céus, quando recebe ali o Espírito Santo no seu batismo. Nós vimos que o Espírito Santo foi um guia para Jesus no deserto. Também, irmãos, eu gostaria de chamar a sua atenção para Lucas, capítulo 4, mesmo capítulo, versículos 14 e o 15. Lucas, capítulo 4, versículo 14 e 15. Observe que Lucas, ele está trazendo, narrando essa história de Jesus com a pessoa do Espírito. Ele primeiro recebeu, depois foi guiado ao deserto, e agora vemos aqui no versículo 14 e 15. Então, Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. O Espírito capacitou o Senhor Jesus com ousadia, e agora ele vai aonde? Para a Galiléia, ele vai pregar o Evangelho, ele vai falar da palavra, ele vai falar da vontade de Deus para aquele povo, que era que ele se arrependesse, que era que ele deixasse as mais obras e cresce nele. O Espírito Santo, ele ungiu o Senhor de uma forma, irmãos, que a sua missão agora, além dele próprio ser Deus, além dele próprio ser filho de Deus, mas agora ele recebeu um reforço para que pudesse executar a vontade divina, mais do que já tinha. Então, ele chega, ele entra na sinagoga e vai ali ler um texto da palavra de Deus. Aí nós vemos isso nos versículos 18 e 19. Vamos ver aí o que foi que ele leu. Ele leu uma parte da Escritura que para a gente é conhecido como Isaías 61, ele disse assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e pregar o ano aceitável do Senhor. Esses dois versículos, eles estão presentes no livro do profeta Isaías. Então ele leu aquela porção da Escritura ali naquele dia, ele estava cheio do Espírito, ali naquela sinagoga naquele dia. Observe que o texto lido, o texto que Jesus leu, ele fala exatamente daquilo que vinha acontecendo, fala da história dele com o Espírito Santo, porque veja o que aqui diz: o Espírito Santo está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Esse versículo, irmão, sabe quantos anos na época ele leu aqui? No mínimo, esse texto já tinha 700 anos. 700 anos, profeta Isaías, usado por Deus, profetizou e escreveu que um dia viria o Messias, ungido pelo Espírito Santo de Deus, para pregar, para evangelizar. Aí uma coisa que eu gostaria de observar aqui com vocês: evangelizar quem? Ele diz: evangelizar os pobres. Em que sentido evangelizar os pobres? Mateus capítulo 5, versículo 3, ele diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito. Até hoje, havia na antiguidade e há até hoje, a ideia de que uma pessoa pobre, ela não era abençoada por Deus. Você lembra da história de Jó?
você lembra como os amigos de Jó, se chega a ele, era esse tipo de pensamento que existia na época. Jó, se tu estás pobre, se tu estás doente, se tu perdesse teus filhos, é porque tu fizesse alguma coisa contra Deus, tu perdesse a tua comunhão com Deus, tu não é mais amado por Deus. Era a teologia daqueles amigos de Jó. Mas aí Jesus, ele vem lá em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, ele vem e quebra isso, ele diz assim, bem-aventurado, mais do que feliz, é os pobres, ou os humildes de espírito, em algumas traduções, tem humildes de espírito. O que é pobre de espírito? É uma pessoa que reconhece a sua miserabilidade diante de Deus. É diferente de uma pessoa que se acha que é rico espiritualmente, sem Deus, sem Cristo. Ah, não preciso de Deus, eu não preciso de Cristo, eu não preciso de igreja, eu não preciso de pregação, eu não preciso de nada. Eu sou rico, eu tenho saúde e vida espiritual. Mas Jesus diz ao contrário, bem-aventurados os pobres de espírito. Jesus foi cheio do Espírito, ele passou as provações para que o Evangelho chegasse para aqueles que sabem, que necessitam da graça salvadora de Deus, que já foram convencidos pelo próprio Espírito, que eles sem Jesus, eles não vão obter a salvação. Jesus diz assim, eu vim para estes, o Espírito me ungiu para estes, mas ainda tem mais gente, ainda tem mais coisa, dizendo aqui, diz assim, para evangelizar os pobres, e enviou-me para proclamar a libertação aos cativos. A ideia da palavra cativo aqui é de alguém que, por exemplo, estava em casa ou estava no seu trabalho e chegou alguém, amarrou ele, arrastou ele e aprisionou ele numa terra distante. E Jesus diz assim, eu estou ungido pelo Espírito de Deus para libertar aqueles que o inimigo pegou, prendeu, arrastou e levou para longe. O Espírito Santo operando fortemente por meio do Filho de Deus para libertar os pobres, para libertar os cativos, proclamar, né, a libertação aos cativos. Não é simplesmente visitá-los, mas é proclamar, dizer assim, vocês estão livres a partir de agora. Ainda tem, o versículo ainda continua dizendo assim, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos e por liberdade os oprimidos. Se você olhar em Isaías, aqui a gente tem um problema de interpretação aqui, problema exegético para resolver. Porque se você pegar o texto hebraico em Isaías, talvez até o texto em português, você vai ver que o texto de Isaías está diferente. Ele não fala de cegos, ele fala de pessoas que estão aprisionadas, mas aqui Jesus, quando fala, quando lê a versão que ele tem aqui, fala cegos. Aí Hendrickson, mais uma vez, ele vai trazer uma ideia aqui muito interessante acerca desses cegos. Ele diz que esses cegos não são deficientes da vista, não são pessoas que nasceram com problema de visão, mas ele diz que são pessoas encarceradas também. São pessoas que estão prisioneiras, oprimidas. É como que alguém que está numa masmorra, sem luz, sem vida, e não vê a luz do dia, não vê o céu, não vê as nuvens, não vê o sol. E agora Jesus chega e diz assim, você está livre, a opressão acabou, e essa pessoa sai do calabouço, ela sai daquele lugar escuro, ela abre os olhos e vê uma coisa que nunca mais ela viu, luz. Senhor, abrindo os olhos, aqueles que não vinham mais à luz. Senhor Jesus, ele veio para proclamar, irmãos, libertação para esses. Ele veio para pregar o Evangelho para aqueles que são pobres, humildes de espírito, proclamar assim a libertação. Mas ainda não para por aí. No versículo 18 ele diz assim, a última parte da leitura diz assim, e apregoar o ano aceitável do Senhor. A cada 7 anos, em Israel, os hebreus observavam um ano sabático. Então, a cada
7 anos, eles tinham esse ano sabático, esse ano de descanso. E depois que passavam 7 vezes de anos, ou seja, 49 anos, 7 vezes 7, no 50º ano, era o ano do jubileu. Um ano onde quem tinha escravo tinha que libertar, quem tinha dívida tinha a dívida perdoada. Era um ano de júbilo, era um ano onde as pessoas descansavam, quem era escravo era liberto, quem tinha dívida tinha suas dívidas pagas, até a terra descansava. Tudo era um ano de festa, era um ano de grande libertação. E Jesus diz, irmãos, que o objetivo da sua missão, ele usa esse texto de Isaías para explicar que aquele dia do batismo, que o momento que ele passa pelo deserto, e o ministério de pregação, o qual ele está iniciando naquele momento, o objetivo dele é pregar para os pobres, é pregar para os cativos, é curar a vista dos cegos e pôr em liberdade aqueles que estão oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. O que é isso, irmãos? É o tempo de libertação, é o tempo de perdão, é o tempo de as suas cargas serem aliviadas, é o tempo do coração contaminado pelo inimigo que aprisionou, que o colocou em cativeiro, que o humilhou, que cuspiu no rosto. É o tempo do Senhor libertar, é o tempo do Senhor curar, é o tempo do Senhor trazer de volta essa pessoa à comunhão com Deus. Semelhantemente, irmãos, a igreja foi comissionada por Deus, enviada por Jesus para pregar o evangelho a toda criatura e dizer que aquele que crê será salvo. O Espírito Santo fortalece os pregadores. E quem são esses pregadores? Somos nós. Quem é esse pregador? É você, que foi salvo por Cristo, foi eleito por Cristo na eternidade, foi chamado por Ele, recebeu o Espírito Santo, e é obrigação nossa dizer que Ele é bom e Ele salva, para que esse mundo se arrependa dos seus pecados. Nós somos esses pregadores, nós somos essa igreja, nós precisamos desse Espírito. E o que a gente faz? Nós devemos clamar, irmãos, para que sejamos cheios novamente. Nós já fomos cheios quando cremos, mas que o Senhor constantemente nos preencha do seu Espírito, que o Senhor Ele nos fortaleça através da palavra, através da oração, por esse Espírito, que Ele nos dê ousadia de pregar essa palavra e dizer que Jesus veio para os cativos, veio para os pobres, que veio para os oprimidos, Ele veio para eles. Nós precisamos buscar mais o Espírito Santo, a verdade é essa. Mas para os não crentes, irmãos, para os afastados, para aqueles que estão distantes de Deus, este é o tempo que Deus perdoa pecados. É o tempo em que Deus te liberta de uma vez por todas. É um tempo em que, mesmo passando pelas dificuldades da vida, você pode cantar o cântico de salvação, o cântico de libertação. É o tempo de você arrepender-se dos seus pecados e receber a habitação plena e viva do Espírito Santo. É o tempo de vir para Cristo. É o tempo de vir para Jesus. Meus irmãos, analisando essa relação tão intensa e constante do Filho de Deus com o Espírito Santo, como é que nós vamos viver sem ter uma vida intensa no Espírito? Como é que nós podemos viver dia após dia sem vida de oração, sem ler a palavra, sem adorar o nome do Senhor? Como é, irmãos, que um crente espiritual, num tempo como este, cheio de ameaças, cheio de inimigos, vai viver sem beber da fonte da vida eterna todos os dias, que é Jesus? Não podemos mais ficar assim. Não podemos nos conformar em viver assim. É uma vida de pecado constante, é uma vida de mundanismo,
É tempo de buscar o Espírito. E o que esse Espírito é? Ele é o Espírito de Deus, ele é o Espírito de Cristo, ele é o Espírito eterno. Mas o que a Bíblia usa para designar a palavra mais como é o Espírito Santo. É o tempo de nos santificarmos na presença de Deus. Quando as muralhas de Jericó estavam para cair, quando o povo estava para passar o Jordão, quando o povo estava para tomar posse da terra, Josué manda que saiam os mensageiros levando uma mensagem. E a mensagem era: santificai-vos, porque Deus fará maravilhas no meio de vós. Só que, meus irmãos, eu não posso dizer isso, que Deus fará maravilhas no meio de vós. Sabe por quê? Porque a maior maravilha já veio, já aconteceu, foi Jesus. Ele já veio. Então eu digo diferente: santificai-vos, porque o Senhor já fez, tem feito e vai continuar fazendo até por toda a eternidade maravilha no meio do seu povo. Busquemos o Espírito Santo. Oremos, irmãos. Ó Deus, Pai bendito, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia do teu povo. Ó Deus, o que nós queremos, ó Pai, é tão somente fazer a tua vontade. O que nós queremos é tão somente, ó Jesus, ser ricos da graça do Senhor. O Senhor já tem nos dado. Mas às vezes somos displicentes, às vezes nós somos teimosos, às vezes olhamos com tanta beleza as coisas do mundo, meu Deus. Mas que tu, ó Pai, nos dê o desejo de nos santificarmos, de buscar a tua presença, Pai, de nos afastar daquilo que é mundano, daquilo que não te agrada, Jesus. Enche-nos, ó Pai, do teu Santo Espírito. Dá-nos, ó Senhor, meu Pai, dessa graça de sermos verdadeiros pregadores da palavra. Às vezes não com palavras, mas com a vida, com um bom testemunho. Ó Deus, em tudo isso tu há de ser glorificado, meu Pai. Fortalece essa igreja, ajuda os obreiros, ajuda o pastor, ajuda cada irmão que se achegar a essa comunidade, que nós sejamos reconhecidos como um povo que é cheio do Espírito, um povo que se ama porque é cheio do Espírito. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus.